O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis um provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo num precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho, Deus perdoe os nossos pecados. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Cultura de Sergipe, estamos vivenciando no dia de hoje o 4º domingo do tempo comum. Podemos lembrar também que neste domingo, dia 30 de janeiro, se celebra também o Dia da Saudade. Irmãos e irmãs, temos um ditado entre nós que diz: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Os conterrâneos de Jesus, naquela sinagoga, reconheceram Jesus como filho de José. Pararam nesse reconhecimento, não conseguiram ver além, ver Jesus como um profeta enviado por Deus para libertar os pobres, livrar os oprimidos das algemas, como dizia o Evangelho no domingo passado. Quando Jesus abre seus olhos,
mostrando que Deus teve mais compaixão para quem não era do povo do que para muitos que viviam na cegueira espiritual. Então, a fúria tomou conta na sinagoga. É isso que vemos, é a imagem da surdez e da cegueira de tantas pessoas que de 1001 modos rejeitam o Evangelho e querem matar Deus. Como pretenderam fazer com Jesus, querendo jogá-lo do alto de um monte. Hoje, a rejeição ao Evangelho encontramos de diversas maneiras. A rejeição de Deus é forte por muitas pessoas e até mesmo encontramos uma grande rejeição quando querem implantar, muitas vezes, sistemas que não gostam de Deus, como, por exemplo, sistemas comunistas. Esta é o que vemos no dia a dia, muitas pessoas rejeitando o Evangelho e nisso rejeitam Deus e o próprio Jesus. Lembremos que a profecia faz parte do projeto divino. É um meio ou um instrumento escolhido pelo próprio Deus para anunciar o seu projeto de vida à humanidade. Por isso é preciso repetir e repetir muito que profecia não tem nada a ver com adivinhações, como compreende o senso comum. Entretanto, o profeta, aquele que vai profetizar, tem algo conectado com as previsões futuras. Do modo de vista bíblico, a profecia é um meio usado por Deus para anunciar uma proposta de vida para o seu povo e para toda a humanidade. Por isso o profeta não fala em seu nome, mas ele fala em nome de Deus. Aquilo que Deus pede para ser falado em vista do seu projeto divino. O profeta, como vimos no início da leitura, não escolhe ser profeta, mas é escolhido e formado por Deus para ser profeta. Isto significa que ninguém se faz profeta porque quer, mas porque é escolhido por Deus. Certa feita, li uma frase que me chamou a atenção: se calarem os profetas, o mundo ficará doente. Ouvimos a primeira leitura do relato de Jeremias, com uma ordem bem clara: não ter medo de profetizar o projeto divino para a humanidade. Trata-se de um testemunho existencial que é próprio da vida cristã, para que o mundo não adoeça e se mate com a violência. Como os cristãos, somos profetas. Somos chamados a profetizar sem medo, principalmente neste momento histórico que vivemos. Sim,
A rejeição será clara. Os profetas sempre foram rejeitados. Jesus foi rejeitado em seu profetismo. Se assumimos a vocação profética, também seremos rejeitados pelo nosso modo de pensar e de agir. Nisso, cada um de nós devemos cada vez mais viver a vida cristã, iluminados pelo Evangelho, e sabemos que quando vivemos a nossa vida iluminados pelo Evangelho, incomodamos hoje, como incomodou aqueles judeus na sinagoga. Por isso a necessidade de manter firme e rezar com o salmista: sede uma rocha protetora para mim. Deus é nossa rocha que protege e defende a vida cristã, vida com o testemunho profético. O dilema se coloca diante de nós. Temos conosco a força da palavra de Deus, mas sabemos que a mesma é impotente diante da sociedade. Há milhares de anos, esta palavra é anunciada no mundo, mas são poucos os que acolhem e seguem verdadeiramente. No tempo de Jeremias, a palavra era anunciada e o povo fazia guerra contra Jeremias, ameaçando-o e perseguindo. O mesmo acontece com Jesus. Anunciava a palavra e arrumou um grande número de inimigos, a ponto de quase ser jogado de um penhasco. O mesmo acontece com tantos santos e santas, com gente que conhecemos ou que ouvimos falar. Mas, quando se alimentam da palavra de Deus, quando se fortalecem com a palavra de Deus, encontram aqueles que a combatem, que não querem ouvir, que evitam e que expulsam de rodas de amigos, de grupos e até mesmo da família. Lembremos que o poder da palavra se mostra sem poder, impotente ao coração das pessoas. Olhemos para a nossa sociedade. Nunca a igreja pregou tanto a palavra de Deus. E se somarmos com as igrejas evangélicas, nunca se pregou tanto a palavra de Deus em nosso país, considerando o alcance dos meios de comunicação, como o rádio, a internet, a televisão. E, no entanto, a indiferença parece crescer mais. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos profetas e anunciemos cada vez mais a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,